Seção 6. Das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: a linha A, dação em pagamento; a linha B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. A linha C, permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera de governo. A linha F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária, de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha G. Procedimentos de legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, mediante iniciativa de deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha H, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial, de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária, de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha I, alienação e concessão de direito real de uso gratuita ou onerosa de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a linha A, doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. A linha B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades de administração pública. A linha C, venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos, na forma da legislação pertinente. A linha E, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. A linha F, venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação quando o uso destinar-se, inciso 1, a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2, a pessoa natural,
que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952. Parágrafo 2A. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. A aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 5 de maio de 2014. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zonamento ecológico-econômico. Inciso 4. Previsão de rescisão automática de concessão dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2b. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo. Inciso 1. Só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 2. Fica limitada às áreas de até 2.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Inciso 3. Pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea G no inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, inciso 1, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inapropriável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da alínea A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta desses, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos, anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades, e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de bens móveis avaliados isolada ou globalmente em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, alínea B, desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observada as seguintes regras. Inciso 1. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3. Adoção do procedimento licitatório,
sob a modalidade de concorrência ou leilão. Capítulo 2 da licitação. Seção 1 das modalidades, limites e dispensa. Artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local de repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por uma vez. Inciso 1. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais. Inciso 2. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública estadual ou municipal ou do Distrito Federal. Inciso 3. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo 1º. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados deverão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será, inciso 1, 45 dias para, alínea A, concurso, alínea B, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 2, 30 dias para, alínea A, concorrência, nos casos não especificados na linha B. Do inciso anterior, alínea B, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 3, 15 dias para a tomada de preços nos casos não especificados na linha B no inciso anterior, ou leilão. Inciso 4, 5 dias úteis para convite. Parágrafo 3º. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital, resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Parágrafo 4º. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 22. São modalidades de licitação. Inciso 1, concorrência. Inciso 2, tomada de preços. Inciso 3, convite. Inciso 4, concurso. Inciso 5, leilão. Parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3,
pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Parágrafo 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Parágrafo 5º. Leilão é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração, ou de outros legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19 a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Parágrafo 7º. Quando, por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Parágrafo 9. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31 que comprovem a habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Os valores foram atualizados pelo Decreto 9.412. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, na modalidade a linha A, da modalidade de convite, até R$ 330 mil. A linha B, na modalidade de tomada de preços, até R$ 3.300.000. A linha C, na modalidade de concorrência, acima de R$ 3.330.000. Inciso 2. Para compras e serviços não incluídos no inciso 1, a linha A modalidade de convite, até R$ 176 mil. A linha B, na modalidade de tomada de preços, até R$ 1.430.000. A linha C, na modalidade de concorrência, acima de R$ 1.430.000. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto comprovarem técnica economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento de recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se, nesse último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando houver fornecedor do bem ou serviço no país. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços, em qualquer caso, a concorrência. Parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço,
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza ou no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, e respectivamente nos termos deste artigo, exceto para parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 deste artigo, também para suas compras e serviços em geral, desde que a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Parágrafo 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. Artigo 24. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza, no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, e para alienações nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação, de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Inciso 6. Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei, e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços. Inciso 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Inciso 11.
Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Inciso 12. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Na contratação de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Artigo 15º. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos da autoridade certificada desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Inciso 16º. Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno para órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para este fim específico. Inciso 17º. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 18º. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Inciso 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21. Para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20%, do valor de que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Inciso 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Inciso 23. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias incontroladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 24. Para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. Inciso 25. Da contratação realizada por instituição específica e tecnológica ou agência de fomento para transferência de tecnologia e para licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação
ou com entidade de sua administração direta, para a prestação de serviços públicos, de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda e conhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Inciso 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especial designada pela autoridade máxima do órgão. Inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente fortificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor, ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Inciso 30. Na contratação de instituição, organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal. Inciso 31. Na contratações visando ao cumprimento do disposto no artigo 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais da contratação dela constantes. Inciso 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Inciso 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, a produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Inciso 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação ou regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projeto de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, inclusive por gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos do inciso 32 deste artigo, e que tenha sido criada para este fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 35. Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Parágrafo 1º. Os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e por autarquia ou fundações qualificadas na forma da lei, como agências executivas. Parágrafo 2º. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituído em regulamentação específica. Parágrafo 4º. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9,
hipótese prevista no inciso 21 do caput. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Inciso 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, em qualquer dos casos de dispensa, ser comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou o prestador de serviços, e o agente público responsável sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Artigo 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25 necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 dias. A autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste será instruído no que couber com os seguintes elementos. 1. Caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança que justifique a dispensa quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou executante. Inciso 3. Justificativa de preço. Inciso 4. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.